E outro dado importante que eu mostro no próximo slide é justamente sobre o número de cabeças bovinas no Pantanal brasileiro. Esses dados são do IBGE, são informações que eu retirei de um artigo que publicamos recentemente na revista Finisterre de Portugal. Antes mesmo de tudo isso acontecer com o Pantanal, nós já havíamos alertado sobre os problemas da propriedade privada da terra no Pantanal, isso no começo do ano. E esses dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele nos auxilia a comparar qual foi o crescimento, qual foi o aumento da quantidade de bovinos nos municípios do Pantanal brasileiro. Lembrando que o Pantanal é um bioma que abrange o Brasil, Paraguai, Bolívia, e nesse caso nós estamos trabalhando apenas com a delimitação do Pantanal brasileiro. E nessa tabela nós conseguimos observar que entre os anos de 2006 e 2017, onde ocorreram as pesquisas do censo agropecuário, é nítido o aumento no número de cabeças de gado, ou seja, a expansão desse tipo de atividade econômica que ocorre nesse bioma. E aí eu trago para vocês dois exemplos básicos aí de municípios que a gente pode observar o crescimento. Se vocês observarem, não sei se ficou muito pequeno, se a gente comparar, por exemplo, o município de Cáceres, né, que fica ali no Mato Grosso, uma região muito bonita de se conhecer, e também possui vários assentamentos rurais, Cáceres salta em 2006 de 121 mil cabeças de gado para mais de 700 mil cabeças de gado. É um crescimento gigantesco. Outro exemplo muito importante que a gente pode ver agora do lado sul-mato-grossense é justamente no município de Corumbá, que fica ali encravado no Pantanal, né, um município gigantesco, e que a gente consegue observar que o número de cabeças de gado sai de 329 mil e chega a mais de 1,5 milhão de cabeças de gado, ou seja, é um crescimento vertiginoso do número de cabeças de gado e, consequentemente, esse crescimento demanda novas terras, novas áreas e mais pastagem para esse gado se alimentar. E isso resulta no processo, então, de ocupação do Pantanal, ocupação no sentido figurado, porque eu já disse para vocês que o Pantanal possui já moradores indígenas, povos tradicionais, poceiros, pantaneiros, e essa ocupação da agricultura empresarial traz consigo a propriedade da terra, a propriedade capitalista da terra. O Pantanal passou a ser então cercado. Boa parte dos brasileiros não conhece o Pantanal brasileiro. Isso por conta da distância, e a gente sempre fica pensando aquele Pantanal como uma grande reserva natural, intocável, ou até mesmo o Pantanal da novela que vai ter um novo remake aí. Mas o Pantanal, ele não é essa unidade intocável, ele é todo fatiado, ele é todo cercado por grandes fazendas. No próximo slide, nós poderemos observar justamente isso. Do lado esquerdo, de acordo com os dados do INCA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nós conseguimos observar as propriedades públicas, ou seja, aquilo que é público do Estado brasileiro. E nós observamos então nesse lado esquerdo, nessas propriedades de tamanho verde, verde claro, justamente o que é patrimônio público. E aí nós temos reservas indígenas, unidades de conservação e assentamentos de reforma agrária. Ontem o ministro Salles falou justamente um pouco sobre isso e falou que a União tem ali aproximadamente, controla aproximadamente 6% do Pantanal. Claro que ele está incluindo a parte dos rios, da bacia hidrográfica, mas isso é muito importante de ser compreendido. O Pantanal hoje ele é privado, ele possui donos, tá? E do lado direito nós conseguimos observar boa parte das fazendas. Cada polígono aí que a gente consegue observar, cada recorte desse do lado direito, são propriedades privadas, são fazendas que compõem o Pantanal. E aí fica muito claro que nós observamos aí justamente que o Pantanal ele está todo cercado. E além disso, as cores nos indicam justamente o tamanho dessas propriedades. E nós observamos justamente que as propriedades do Pantanal
possuem, em média, tamanho igual ou superior a 10 mil hectares. São fazendas gigantescas presentes nesse bioma. Então, quando a gente pensa no Pantanal, o fogo nele, a gente precisa ter em mente justamente que por trás desse fogo, por trás dessas questões ambientais, existe também uma questão da propriedade privada da terra. Existem pessoas que são donos do Pantanal. E essas pessoas pouco aparecem na mídia, pouco aparecem nos jornais sobre essa questão. Eles não dão opinião, não reclamam do fogo, né? São poucos que apareceram e são pequenos. Nesse caso, a gente consegue observar propriedades que ultrapassam o tamanho de 50 mil hectares. É esse vermelho um pouco mais escuro. Na verdade, são propriedades que chegam até 100 mil hectares. No próximo slide, nós podemos observar um resumo de toda essa informação. 97% do Pantanal tem dono, ele é todo cercado. Dessa forma, resta para a União gerir e tentar ali, de alguma forma organizar apenas 3% desse bioma. Isso é um dado muito alarmante, porque então a gente começa a pensar justamente o porquê, o que essas pessoas, qual o objetivo dessas pessoas, qual a responsabilidade dessas pessoas sobre o Pantanal. Nesse caso, a gente começa a observar justamente que o Pantanal possui proprietários e esses proprietários, segundo os dados do próprio INCRA, eles revelam que boa parte dos proprietários ou dos grandes proprietários aí que possuem propriedade de 50, 60, até 100 mil hectares, são proprietários que não moram no Pantanal, nem na região, nem no município, muito menos no estado. São pessoas ligadas ao capital financeiro, são donos de construtoras, são bancos que patrocinam times de futebol. Todos eles são proprietários de parte do Pantanal e tem ali na terra um ativo econômico. Nesse caso, a gente chama esse processo, essa característica de absenteísmo, que seria então essa ligação ou a não ligação dos proprietários de terra com o local onde está a fazenda. E aí nos sugere que se essas pessoas não moram no Pantanal, não têm relação com o Pantanal, será que elas têm algum objetivo de preservação deles? Claro, existem propriedades ali que preservam o bioma, a gente não pode ser também falar que todos são assim, existem reservas particulares, o próprio SESC possui uma reserva em Mato Grosso, né, o SESC Pantanal, e também existem outros proprietários em Mato Grosso do Sul.